Olá, seja muito bem-vindo ao canal do GetTube. Eu me chamo Paloma, tenho um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre livros e cá estou a convite do Goethe Institut para conversarmos um pouquinho sobre literatura de expressão alemã, hoje com um dos, se não o livro mais divertido que li neste ano, Quality Land, de Marc-Uwe Kling, publicado aqui pela editora Planeta Brasil através do selo Tusquets, com tradução da Cláudia Abeling. O Marc nasceu em Stuttgart, é um autor contemporâneo, estudou filosofia e drama em Berlim e sua obra mais famosa é justamente Quality Land, que inclusive ia virar série na HBO, mas durante o período pandêmico a emissora infelizmente acabou cancelando o projeto, e eu digo infelizmente porque eu teria adorado assistir a uma adaptação deste livro aqui. E o que temos no enredo de Quality Land? Quality Land é não somente o nome do livro, mas também o nome de um país fictício. País esse que teve o seu nome mudado. O que acontece? Em um determinado país, houve uma crise gigantesca, os mercados estavam apavorados com essa crise econômica, estava tudo ruindo, e aí os governantes decidem contratar uma consultoria para saber o que eles deviam fazer em relação àquela crise. E essa consultoria vem com várias sugestões, sendo uma delas a mudança do nome do país, que acaba virando, então, o Quality Land. Mas o curioso é que não foi somente o nome do país que mudou, mas o país como um todo. Então foi criada toda uma nova cultura, novas personalidades, novos heróis, novos nomes e uma nova história. O que, aliás, era muito conveniente em diversas situações, porque o governo tinha um passado um pouco obscuro, tinha cometido alguns abusos, mas agora estava tudo bem, porque, afinal de contas, aquilo pertencia à história do outro país. Agora era um novo país, era Quality Land, símbolo de futuro, de progresso. Tanto que as cidades do país, as maiores cidades, todas têm nomes relacionados ao progresso, a ideais positivos dentro da lógica capitalista. Então, nós temos centros chamados progresso, crescimento, lucro, a gente tem a própria Quality City também, e por aí vai. E aqui no livro, nós acompanhamos principalmente dois personagens, que são bastante diferentes entre si. O primeiro deles é chamado Peter Desempregado. Sim, esse é o sobrenome dele. Apesar de ele não ser desempregado, ele tem uma loja de artigos usados e também trabalha com descartes de equipamentos, máquinas obsoletas. Só que vocês lembram que eu falei que tudo no país mudou e foram criados, inclusive, novos nomes? Pois é, o nome da pessoa, sobrenome mais especificamente, ficava associado à profissão dela na época em que o país trocou de nome. E na época em que o país trocou de nome, o pai do Peter foi uma das pessoas que sofreu muito com a crise econômica e ele acaba ficando desempregado. Estava desempregado, portanto, o sobrenome da família acaba sendo Desempregado e esse sobrenome passa para o Peter. E o Peter é uma pessoa que tem alguns desconfortos com relação ao sistema, mas esse desconforto, essa insatisfação chega a um novo patamar quando o Peter recebe um objeto, e aí você vai ter que ler o livro para descobrir que objeto é esse, da famosa The Shop, que é o grande e-commerce de Quality Land, e é um e-commerce que tem uma lógica bastante peculiar, porque ele opera muito sobre a base do algoritmo, e ok, até aí nada novo, não é? Mas a questão aqui é que as pessoas de Quality Land recebiam coisas da The Shop, coisas que elas nem haviam pedido, só que é com base no algoritmo, então o algoritmo consegue descobrir coisas que você queria ter, mas você ainda nem sabia. É quase como se estivesse num nível subconsciente, sabe? E o algoritmo conseguisse traduzir isso sobre a forma de um objeto que você nem sabe que desejava ainda, mas pode ter certeza que você desejava, até porque em Quality Land, o algoritmo nunca erra. Só que o Peter tem certeza de que ele não quer aquele objeto. E aí, algumas coisas são desencadeadas a partir dessa insatisfação dele. O outro personagem que nós acompanhamos é, na verdade, um androide chamado John of Us. E ele é o primeiro androide que está se candidatando à presidência de Quality Land. Um
Função essa que parece bem apropriada ao Android, dado que ele foi programado para não cometer erros, ao contrário dos humanos. E, além disso, ele sempre fala a verdade. Só que isso acaba se revelando um problema tanto para ele mesmo e para o seu partido, quanto para a oposição. E eu adorei este livro. Eu consegui ver aqui algumas pitadas de 2 livros, dos quais eu gosto muito, 1984, a famosa distopia de George Orwell, e também de Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. E de 1984, eu diria que eu vi aqui a questão, obviamente, da sociedade distópica, só que é uma sociedade distópica com muitos elementos que nós claramente vemos na nossa sociedade hoje em dia. E o autor faz críticas a esses elementos e meio que leva a situação para um ponto absurdo. Se esse elemento que a gente tem na sociedade fosse potencializado, o que viraria? Então, a gente tem algumas ideias do tipo aqui. E de Guia do Mochileiro das Galáxias, eu vi muito esse tom irônico, a utilização do absurdo aqui muitas vezes para gerar um efeito não só de humor, mas também de muita reflexão. Dá pra gente pensar sobre muita coisa através dessa leitura aqui, principalmente em relação ao impacto da tecnologia na nossa sociedade. A questão do algoritmo aqui é muito discutida. A gente tem a The Shop, como eu falei para vocês, enviando coisas que as pessoas nem sabem que querem, e isso é tudo feito com base no algoritmo que se alimenta dos dados que as pessoas fornecem, e é o que a gente faz também. A gente fornece os nossos dados aí para os algoritmos, muitas vezes sem nem ao menos nos darmos conta disso de uma maneira realmente crítica e consciente. E muitas empresas, é claro, se utilizam desses dados e, por vezes, eles não são utilizados a nosso favor ou para coisas boas para nós. A desigualdade social também é uma problemática bastante evidente aqui, principalmente dessa questão de a sua importância na sociedade está vinculada ao seu poder aquisitivo. O autor também faz críticas ao consumo exacerbado, à lógica capitalista também, que acaba sendo aplicada a todos os aspectos da nossa vida. Por exemplo, tudo na vida tem de ser otimizado, o seu nome fica atrelado à sua profissão, então você acaba sendo aquilo que você faz realmente. É como se a sua profissão resumisse a sua identidade. A questão do populismo aqui na política também é muito discutida, ou seja, já deu para perceber que tem muitos temas atuais sendo colocados em discussão aqui. Você reflete realmente sobre muita coisa e tudo isso de forma leve e muito irônica. O livro, apesar de ser um pouco grandinho, deixa-me ver aqui, eu acredito que a gente tem umas 330 e poucas páginas, 345 páginas, é um livro muito fluido, tem muito diálogo, o texto é muito dinâmico também. Recomendo fortemente, se você é fã de distopias aí, não deixe de ler Quality Land. E fica a dica para o pessoal que mora no Rio de Janeiro, lembrem-se de que este título está disponível para empréstimo na biblioteca do Goethe Institut Rio de Janeiro. Para mais informações, basta acessar o link que estará aqui na descrição deste vídeo. E não somente Quality Land, mas todos os livros sobre os quais nós comentamos aqui nessa temporada do GoTube também estão disponíveis para empréstimo na biblioteca do Goethe Institut. Então, com este livro maravilhoso, eu me despeço de vocês aqui nessa temporada. Este é o nosso último vídeo e foi um prazer enorme falar com vocês sobre tantas obras legais, conhecer tanta coisa fora da caixinha. Espero que vocês tenham gostado e gostaria de agradecer ao GoTube pela oportunidade. E se você ainda não viu os outros vídeos da temporada, vale a pena assistir. Um abraço e até mais!